Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente falar dos segredos dessa pessoa em relação a você, né? Segredos importantes. São muitas pessoas assistindo, então todas as informações que eu estiver vendo aqui, eu vou estar passando para vocês, né? Então, você precisa adaptar a informação que vai sair à sua situação com essa pessoa. Então, se sair um único segredo ou mais de um segredo, eu vou estar passando para vocês. Algo que essa pessoa está evitando que você saiba atualmente, tá? Nós temos duas opções. A primeira é a pirâmide azul e a segunda é a pirâmide roxa. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção. Eu também vou me concentrar para pegar as informações para você. Então, vamos ao primeiro grupo, pessoal da pirâmide azul, consulentes 1, segredo ou segredos dessa pessoa em relação ao consulente 1 hoje. Segredo ou segredos. O dependurado. Essa pessoa, ela não tá bem, ela não tá assim na melhor forma dela hoje. Ela se sente estagnada, se sente presa a alguma coisa, ou ela se sente presa a alguma coisa que impede ela de estar com você, ou ela se sente presa a alguma coisa, ou a você, por exemplo. De repente ela pode estar querendo se desvincular de você e não está conseguindo. Ela não está conseguindo, assim, ter ideias de como fazer para se desamarrar disso que ela está sentindo. E isso está fazendo mal a ela, tá? É uma carta de sacrifício. Então, pode estar levando a um aprendizado, ela tem que pensar muito sobre isso, pensar numa solução, pensar numa forma de resolver, mas essa solução ainda não chegou, tá? Ela continua amarrada, e estar amarrada em alguma coisa ou em alguém, para ela não é feliz, tá? Três de paus. Então, assim, essa pessoa, ela pode estar tentando olhar para o horizonte, né? Seguir em frente, fazer planejamentos, e ela não está conseguindo. A sensação que eu tenho é de que ela quer seguir em frente em alguma situação da vida dela. Pode ser a situação com você, né? Ou uma situação que esteja prendendo ela de estar com você, tá? Então, mas não está sendo fácil para ela se desvincular. Então, se ela está tentando seguir em frente, fazer planos para ela, do que ela pode fazer mais adiante ou no futuro próximo dela, então, né, vou seguir por onde o caminho me levar, né, esse tipo de coisa, ela não está conseguindo fazer isso, ela não está vendo soluções para conseguir fazer
concretizar esse planejamento dela de seguir em frente, tá? Ela quer olhar para o horizonte, ela quer olhar para um futuro, olhar para frente, mas ela está presa ainda dentro, né, nessa situação, ou presa nessa árvore, está com dificuldade de concretizar o seguir em frente dela, tá? A carta da estrela. Essa pessoa está tentando assim, ela tem um grande sonho de se curar, né? Ela pode inclusive estar rezando, pode estar mais apegada ao espiritual dela, né? Se for uma pessoa religiosa, pode estar frequentando cada vez mais a sua religião na tentativa de ter uma ajuda realmente do espiritual para que ela consiga tomar as decisões acertadas. Para alguns casos, ela pode estar precisando do perdão de alguém, né, para seguir em frente, ou ela se auto-perdoar por atitudes que ela tomou, para que ela possa seguir em frente. E o principal aqui, ela quer se curar de alguma coisa. Ela está se sentindo amarrada em alguma coisa e ela quer se curar disso, tá? Não está sendo fácil, está sendo sofrido, mas ela está objetivando se curar para poder concretizar, de repente, planos futuros, tá? Oito de copas, abandonando os sentimentos, tá? Então, como a leitura é com relação à situação de vocês, essa pessoa ela tá tentando te esquecer, tá? Objetivamente falando, eu não vou ficar aqui, né, enredando, nem vou ficar iludindo ninguém. Vocês estão afastados há algum tempo, tá? Ou estão brigados, finalizados, essa pessoa ela tá muito mais tentando seguir em frente, se curar do que vocês tiveram, do sentimento que ela ainda tenha. Ela tem muito sentimento, ela tem 8 copas de sentimento ainda, o máximo é 10, tá? Então, a decisão dela de seguir em frente, de dar as costas para o que ela sente, eu não sei por que isso está sendo feito. Não sei se houve um desentendimento entre vocês ou se havia empecilhos, desafios ou barreiras que impediam vocês de ficarem juntos ou juntas, mas na realidade essas barreiras estão nesse momento vencendo a situação, porque essa pessoa ela está desistindo do que ela sente por você, ela está dando as costas para o que ela sente, desconsiderando o emocional dela e planejando olhar para frente, tá? Isso não está sendo fácil, ela não está conseguindo fazer isso nesse momento, quer dizer, ela planeja se desvincular, mas ela não se desvinculou, tá? Ela não se desvinculou do que ela sente. Ela está tentando fazer isso, é o objetivo dela. Ela não sabe exatamente como fazer isso, né? Então, ela quer esquecer, mas ela já fez de tudo e ainda não conseguiu, ela não consegue ter uma ideia realmente certeira de como fazer isso, tá? Então, assim, tá sendo sofrido para ela porque ela tá tomando uma decisão de se desvincular do que ela sente por você e não tá sendo fácil, ou as opções que ela já usou, as possibilidades que ela já usou, né, de ideias e planejamentos ainda não funcionaram, tá? Mas o objetivo dela é se desvincular, se desamarrar do sentimento que ela tem, se curar do que ela sente, tá? Então, ela botou na cabeça dela que o ideal para ela é seguir em frente. Só que ela não conseguiu ainda fazer isso e ela não sabe exatamente como fazer isso de forma que dê certo, de forma bem sucedida. Ela ainda pensa bastante a respeito e ainda não encontrou essa solução, tá? Então, o grande segredo desse momento é de que essa pessoa, você tem que adaptar a situação que você tem com essa pessoa, tá? É que essa pessoa está tentando se desvincular afetivamente de você, tá? Ela está tomando uma decisão baseada, de repente, nas dificuldades que vocês tiveram entre vocês, de desistir do que ela sente por você. Mas
o que ela sente por você ainda existe muito forte. Então, esse processo de desvínculo tá fazendo ela sofrer muito, tá? Então, se ela tá mostrando para você que ela tá super bem sem você, ou ela tá numa nova situação e ela tá super sólida nessa situação, isso não corresponde à realidade, tá? São tentativas dela de desvínculo, mas que ainda não estão honestamente bem-sucedidas no emocional dela, tá? Essa pessoa aqui, ela acredita assim que ela precisa de uma cura master para te esquecer, entendeu? A carta da estrela. Então, ou você a perdoá-la por algo que ela fez, ou ela se auto-perdoar por algo que ela fez para você ou fez para a interação de vocês. Isso pode estar pesando muito na cura dela, mas assim, ela sente que ela precisa se curar de um nível absurdamente profundo para que ela possa seguir em frente, tá? Então, é muito sentimento. O emocional tá abalado, tá? Mas o planejamento existe. Não, eram muitos. E sem fazer bagunça na minha mesa. Vamos continuar. Então, para algumas pessoas aqui, não é novidade, né? Que essa pessoa está seguindo em frente. Você, de repente, nunca mais foi procurado, né? Ou você já viu essa pessoa investindo numa nova situação. Então, isso, de repente, não é novidade para você. Só que você pode estar achando que essa pessoa está super bem. Ela não está nada bem, tá? Ela não está feliz e não está satisfeita com a situação que ela está vivendo. 2 de espadas. Então, assim, mais uma carta de travamento. Se você está esperando essa pessoa te procurar, eu não vejo isso, tá? Por quê? Porque ela tem uma ideia de que talvez para se curar do que ela sente por você, ela tem que se afastar, tá? Então, aqui eu não vejo, de repente, ela pode estar até rezando para você a perdoá-la, ou, entendeu? Ela pode estar até pedindo aos céus isso, mas eu não vejo ela te procurando objetivamente para ter uma conversa e realmente pedir esse perdão. Vamos torcer para isso, de repente, sair nas últimas 3 cartas, tá? Então, são 2 cartas de paradez muito grande. O 2 de espadas é uma carta de paradez. Por quê? Porque a pessoa se senta numa posição em que ela acha que ela não sabe mais o que fazer, ela não tem mais ideia, tá? De como resolver uma situação. Então, não sei quais são os empecilhos que vocês têm entre vocês, tá? Mas esses empecilhos estão vencendo nesse momento. Nesse momento, essa pessoa se vê amarrada aos empecilhos e amarrada ao sentimento. Então, ela está numa posição em que ela está sofrendo bastante, né? Porque ela não pode, ela sente que não consegue investir nisso, mas sente que também não consegue esquecer, não consegue se desvincular, tá? E com isso ela fica parada, não toma decisão, não sabe mais o que fazer a respeito, tá? Então, na cabeça dela, quando ela não sabe o que fazer, ela vai embora, ela foge, tá? Não vejo essa pessoa assim muito corajosa de enfrentar os desafios e as dificuldades, tá? Ela é meio... quando a coisa aperta, ela fica sem saber o que fazer, tá? Não é uma pessoa de tomada de decisão, não é uma pessoa de tomada de ação, tá? Aqui tem bastante isso, aquela coisa, eu gosto, mas como eu não sei como resolver, então é melhor ir embora. É mais ou menos isso, tá? Os desafios devem ser importantes, se não são tão importantes para você, devem ser importantes para ela. Então, não sei se é um outro compromisso, não sei se é distância geográfica, não sei se existem diferenças importantes entre vocês, pelo menos ela acha importante, né? Então, de repente é preconceituosa com a questão da idade, ou de repente a família não aceita, né, de alguma forma, as diferenças entre vocês e é uma pessoa muito ligada à família. Você sabe o que é, você deve saber o que é, tá? Essa pessoa deve ter dado indícios para você de que determinado, né,
desafio, quer dizer, determinado barreira que existe entre vocês, ela me parece um pouco fraca para transpor, tá? Não significa que você também seja fraco ou fraca, talvez você estivesse até com mais coragem, né, para transpor essa barreira, mas essa pessoa realmente ela tá mais tentada a fugir, tá? Fugir do desafio. Ela tá tomando conta da sua vida, Pajem de Espadas. E é uma carta que fala de estratégia e planejamento. Talvez algo... É um pajem, né? Então, talvez algo que ainda seja muito embrionário, né? Então, essa pessoa ela não tem um plano concreto, né? O que eu falei, ela não sabe muito bem o que fazer. Talvez ela não tenha um plano muito concreto, muito sólido de como fazer para seguir a vida dela, tá? É uma coisa bem ainda imatura, embrionária, ela ainda está pensando a respeito, ela não sabe muito bem como fazer isso, tá? Como se desvincular realmente do que ela sente por você, mas isso é uma decisão tomada na cabeça dela, então é uma decisão racional, não é baseado no que ela sente. Então ela está passando por cima do que ela sente para fazer planos futuros, tá? Só que assim, por que ela também não se desvincula? Porque ela continua visitando você, né? Ou ela vê suas redes sociais, ou ela procura saber de você, ou te observa à distância, né? É a carta do pajem investigativo, né? Então pode estar tomando conta da sua vida. Se de repente ela não tem acesso às suas redes sociais ou a você de alguma forma, ela fica revisitando fotos, vídeos, áudios que você mandou para ele ou para ela, né? Então, assim, ela mesma, como ela afetivamente ainda se sente vinculada a você, ela não consegue colocar em prática nenhum plano de distanciamento. É o que eu falei, ela está numa posição em que ela está sofrendo porque ela está amarrada a uma decisão que ela tomou de se afastar pela cabeça dela, mas o coração dela não compartilha da mesma decisão, tá? Então, o plano dela de se afastar, ele nunca é bem sucedido porque ela mesma não permite, né? Ela mesma, apesar de planejar olhar para frente, ainda continua, né, de alguma forma, constantemente se vinculando a você, ou te visitando em rede social, tá? Ou te observando à distância. Algumas pessoas aqui podem até morar, né, perto e se encontrar na rua, se encontrar em locais sociais ou trabalham no mesmo lugar. Então essa pessoa te observa, né? Ela fica o tempo todo tomando conta de você, do que você está fazendo, né? Ou quando sente saudade, ao invés de bater o pé firme, não vou olhar, volta a olhar fotos, volta a olhar vídeos. Então, assim, ela tá numa posição em que ela tá em maus lençóis no sentido afetivo, porque ela tá tomando uma decisão que vai contra o que o coração dela quer, tá? Então, ela traçou um plano que ela mesma sabota, né? O plano é se distanciar, mas se você quer se distanciar, você não pode ficar revisitando o outro o tempo inteiro, né? Porque senão você não esquece. Então, o Ás de Paus, essa pessoa, por que ela acha que ela tem que ter uma cura master para tirar você da vida dela? Porque ela sente uma conexão espiritual com você. A carta da estrela e o Ás de Paus. Essa pessoa, talvez, ela tenha levado as coisas na casualidade. Talvez ela tenha achado, de repente, que era fogo de palha, que ela ia esquecer, né, com facilidade. E eu acho que, assim, o que está levando mais sofrimento para ela é que, de repente, ela pode estar tentando se desvincular de você já há algum tempo, tá? E me parece que quanto mais ela tenta se desvincular, mais pirada ela fica, né? Então, mais ela tem a sensação de que ela não consegue soltar aquilo, que o emocional dela está preso naquilo, e de repente ela agora, é o que eu estou falando, talvez ela antes não fosse uma pessoa que acreditasse, né, nessa coisa da conexão espiritual. Eu acho que agora ela está começando a acreditar, né? Ela pode estar começando a pensar, pô, realmente, eu acho que a gente é do destino um do outro, ou
essa pessoa tinha que passar na minha vida, mas por que que eu não consigo esquecer? Por que que eu não consigo seguir em frente, né? Já estou tentando fazer isso há algum tempo e não consigo, né? Então aqui ela está começando a ter um entendimento de que você soltar uma situação em que você tem uma real conexão espiritual com alguém precisa de uma cura master, né? Então essa pessoa realmente ela torce por ter essa cura e ela acha que ela vai se curar do que ela sente por você e da conexão que ela já entendeu que tem com você. Então se você falava para essa pessoa, a gente é alma gêmea, não sei o que, né? A gente ia chamar gêmea, essa pessoa se bobear nem acreditava, né? Agora ela tá começando a entender, né? Que tá difícil de se desvincular. Então agora ela tá achando que para conseguir botar em prática aquele plano que ela traçou de se desvincular de você, ela precisa realmente de uma cura muito forte, tá? Mas não vejo ela ainda voltando atrás, eu vejo ela ainda persistindo naquilo que foi decidido, só que sem muita certeza, né? E com grande dificuldade, com grande sofrimento. Uma só. Rainha de Copas. Então não tem jeito, essa pessoa é presa a você. Tá aqui. E é uma carta emocional, uma carta de copas. Essa pessoa é presa ao que você ofereceu do seu emocional para ela, da relação que vocês tinham de reciprocidade afetiva, né? Então, o carinho que você oferecia, o amor que você oferecia, o cuidado. Então, existe a possibilidade dessa pessoa estar tentando conhecer outras pessoas? Existe. Isso não sai aqui, mas né? Para ela estar se sentindo presa ao que você oferecia afetivamente para ela, ela provavelmente não está encontrando esse afetivo em lugar nenhum, tá? Então, isso só está reforçando para ela, com o passar do tempo, tá? De que vocês têm realmente uma conexão forte, que é uma coisa que talvez ela não saiba explicar, ou de repente ela nem acreditava no início. Então, para ela se curar daquilo que ela viveu com você, é uma coisa assim que ela precisa de uma cura profunda para ela conseguir fazer, tá? Os planejamentos dela são muito confusos, os planejamentos de se afastar, de te esquecer, de separar, são planejamentos muito infantis, muito imaturos, que não dão certo, tá? Porque ela tá sofrendo, ela tá se sentindo ainda afetivamente presa a você. Mas a decisão dela persiste, se afastar da Rainha de Copas, tá? Então, eu repito, essa pessoa não está numa posição de te procurar agora. Ela está sofrendo, mas ela está numa posição de te esquecer, tá? É isso que ela está tentando fazer. Então, ela está sofrendo. E eu não recomendo você também procurar, porque ela não está numa posição de diálogo, tá? Não tá. Ela está numa posição em que ela está sofrendo muito porque ela fez uma escolha que não era baseada no que ela sentia. E ela está tentando seguir isso. Arranjar soluções para isso, estratégias, planejamentos, que ela nesse momento não está conseguindo fazer. Ela ainda está amarrada, tá? É essa a realidade. Somente um. Aí você pode pensar, gente, mas já tem 2, 3 anos isso, a pessoa ainda gosta de você, gosta muito, tá? Gosta bastante ainda. Somente um. Mas está persistente, de repente, na decisão de se afastar ou se manter afastado. Ela está desconsiderando aquilo que ela sente. A carta do Sol, a claridade. Então, assim, essa pessoa não está vendo com clareza o que precisa ser feito. E
assim, nesse caso não tinha aparecido isso antes, mas eu tinha pensado a respeito, mas como não apareceu carta sobre isso, eu não falei. Pode ter um pouco de ego envolvido nisso, né? Então essa pessoa ela pode ter que se auto-perdoar por algum erro que ela cometeu e de repente isso é muito difícil para ela, tá? De repente admitir erros, pedir desculpa, né? Ter humildade de procurar para conversar sobre coisas que aconteceram e resolver coisas que aconteceram, né? Então, essa situação, ela precisa de clareza, ela precisava realmente de vocês terem uma conversa aberta e limpa do que se sente, das atitudes que foram concretizadas nessa situação. E eu não vejo essa pessoa preparada para isso, tá? Ela ainda tá numa posição vaidosa, orgulhosa, tá? Não tá muito humilde para admitir coisas. Se foi você que saiu da vida dessa pessoa, pior ainda, tá? Isso pode ter ferido o ego dessa pessoa absurdamente. Então, assim, ela pode gostar de você o que for, mas ela não quer te procurar, tá? Então, ela não quer procurar, ela tá sendo teimosa, ela tá sendo orgulhosa, sim, mas ela ainda não te esqueceu. Ela ainda não conseguiu ter clareza do que ela tem que fazer para honestamente se desvincular daquilo que ela sente por você. Ela não conseguiu fazer isso ainda, tá? Mas ela tá em pé de voltar atrás? Não, essa carta aqui ainda mostra isso. Ela não tá em pé de voltar atrás. Ela tá em pé de insistir naquilo que ela decidiu. E se ela tomou a decisão de se afastar, ela está tentando manter a decisão que ela tomou, porque de repente voltar atrás é uma humildade que ela não é capaz de fazer. Ou se foi você que se afastou, você feriu o ego dessa pessoa e ela se recusa a te procurar, tá? Mas falando sentimentalmente, essa pessoa é louca por você. Essa pessoa acha que você é a coisa mais maravilhosa do mundo, a coisa mais linda do mundo. E talvez por isso ela tenha uma extrema dificuldade de te soltar. Então ela não vai embora em definitivo, né? Ela não volta e não vai embora em definitivo. Isso de alguma forma você pode estar sentindo isso, porque vocês têm uma conexão forte, né? Você pode estar sentindo isso. Essa pessoa não me solta, né? Ela não me quer, ela não fica, mas ela não me solta. E é realmente o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer para te soltar, tá? Então, o ego dela atrapalha bastante na tomada de decisão dela. E ela, para muitas pessoas, ou ela te revisita em rede social, ou ela te revisita em mídias suas que ela tem na casa dela, tá? Foto, vídeo, áudio, mensagem, ela fica relendo aquilo e isso prende a tua energia, tá? Então aqui, independente do tempo de afastamento que vocês têm, essa pessoa ainda está totalmente vinculada a você, tá? Se você também está intencionado ou intencionada a seguir em frente, tá? Você precisa fazer as suas limpezas, entendeu? Pedir para cortar essa conexão, porque, sinto te dizer, essa conexão é muito forte, tá? Para vocês dois ou vocês duas seguirem em frente, vai precisar realmente de muita ajuda espiritual para desvincular isso aqui, tá? Então, se você também não quer mais, faça a sua parte para se desvincular dessa conexão, tá bom? Vamos para a leitura 2. Vamos ao grupo 2. Pessoal da pirâmide roxa, ver segredos atuais dessa pessoa em relação a você, em relação à situação com o consulente 2. Segredos, um segredo. Essa pessoa em relação ao consulente 2. Dessa pessoa em relação ao consulente 2. Uma só. A estrela.
que é uma carta de cura máxima, talvez perdão máximo, né? Então tem que adaptar a situação que você teve com essa pessoa, ou tem com essa pessoa, né? Uma carta de conexão espiritual forte. Três de copas. Talvez essa pessoa sinta que ela precisa ser perdoada por uma falta de comprometimento da parte dela com você, tá? De repente muito farrista, uma pessoa que não tenha levado a sério a conexão que vocês tinham, né? Então vocês tinham algo muito bom, né? Ou ainda tem, de repente vocês ainda estão juntos, aqui não indica que está separado, né? De repente ainda estão juntos ou juntas, mas a coisa está indo ladeira abaixo, né? Porque essa pessoa, ela pode ter mostrado para você que ela não é muito leal, né? Ou que ela não está muito focada na solidez da situação de vocês e de repente ela acha que isso está quase que imperdoável, né? Porque, assim, para você perdoar, ela precisa de uma cura, né, master para essa situação, tá? Ela mesma pode estar se julgando também, poxa, por que eu fiz isso, né? Por que eu tive essas atitudes que de repente não levar tão a sério? Mas eu acho que ela acredita que para ela ser perdoada tá bem difícil disso acontecer, tá? Então, o 3 de copas fala de celebração. Então, aqui ela pode estar achando que atitudes que ela teve que não foram muito comprometidas retiraram a felicidade da interação de vocês. Então, nem todo mundo aqui está separado, né? Vocês podem estar juntos ou juntas e a relação tá uma droga, né? Porque de repente você está se mostrando infeliz junto com essa pessoa por conta das atitudes dela, tá? Ela tá meio que achando assim que para recuperar isso tá difícil, tá? Mas não é impossível, né? Mas tá difícil. Vai precisar de um grande esforço, inclusive de ajuda dos deuses, para que isso possa acontecer. Mas ela quer resolver, 6 de paus, tá? Então, as atitudes dessa pessoa que não foram atitudes legais, tá? Com a interação de vocês, foram atitudes egóicas, tá? Ela, não sei se ela estava deslumbrada ou se ela estava iludida com alguma coisa, porque essa carta aqui você vê que, né, a guerreira tá voltando lá da batalha, tá todo mundo batendo palma, né, endeusando, ai, que coisa maravilhosa, então tem um pouco dessa paparicação, né, essa coisa do, de repente, muita gente elogiando, não sei se essa pessoa fez mudanças importantes na vida, na prosperidade ou na estética dela, isso de repente deu uma confiança exagerada para ela, tá? Ela pode ter ficado confiante demais, se achando demais e tirou o pé do chão, né? Fica iludida, fica deslumbrada, começa a flutuar, né? Tira o pé do chão e quando a gente não tá aterrado, a gente não pensa direito, né? Então, as atitudes, de repente, podem ter sido baseadas no ego dela, tá? Mas a intenção dela, apesar dela achar que ela ser perdoada pelas atitudes dela com você, que não foram muito comprometidas, para algumas pessoas, sim, teve traição, enfiou uma terceira pessoa no meio, né? Ou terceiras pessoas, teve uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Mas para nem todo mundo é isso. Às vezes é só o desfoque. Se desfocou, né? Tava deslumbrada, se desfocou da realidade, da felicidade da interação de vocês. Ela acha que precisa, sim, de uma cura com um nível de profundidade muito grande para ela ser perdoada, para você esquecer o que ela fez, para vocês recuperarem a felicidade que vocês tinham antes, né? Mas ela acredita que é possível, é o que eu falei, ela acredita na capacidade dela, se a pessoa está numa fase confiante da vida dela, ela acredita na capacidade dela de resolver. Se você der a oportunidade, né, se você permitir que ela faça, de repente, ações ou mudanças para que ela possa mostrar para você que ela não é tão
farrista, que ela não é tão desonesta, ou que ela não é, né, tão desfocada, né, tão descompromissada com a situação de vocês, ela acredita no potencial disso se resolver. Ela acha que precisa de uma cura profunda. Então, de repente, né, vamos começar de novo, vamos começar do zero, vamos fazer diferente. Talvez ela pense dessa forma, mas ela acredita no potencial de resolução. É uma carta de vitória, tá? Ela acredita no sucesso disso, tá? Só que aqui envolve perdão, né? Então, assim, o fato dela acreditar que ela é capaz de reverter essa situação não significa que você também acredite, né? Porque se ela tá vendo um nível de profundidade, de necessidade grande de perdão aqui, talvez o que ela fez para você seja grave, muito grave ou imperdoável, né? Mas ela é confiante, ela acredita que ela pode reverter. Só não sei se você ainda quer ou se você ainda acredita, tá? Então, se vocês ainda estão juntos, essa pessoa acha que, né, havendo com o tempo e com a dedicação, talvez isso consiga ser revertido, tá? Então, a carta da lua, há muita confusão emocional aqui, muita tristeza. Essa pessoa, por que ela acha que a cura disso tá muito difícil, mas não impossível de ser feita? Porque ela causou assim um mal a você que é uma coisa brutal. Ela deixou algumas pessoas aqui entrarem em depressão, né? Algumas pessoas aqui tiveram que procurar terapia para poder lidar com as atitudes dessa pessoa. Mas ela acha que ela pode reverter isso. Causou muita confusão emocional. Essa pessoa escondeu muita coisa de você, tá? Tem coisa, eu acho que tem coisa que ela fez que você nem sabe. Sinto te dizer, tá? Tem muita coisa na sombra. Algumas coisas você descobriu. Perdão. Outras coisas você não descobriu. Tem coisa escondida ainda. Do quê? Da farra dessa pessoa, das atitudes erradas dela. Agora que eu tô entendendo por que ela acha que essa cura é tão difícil, tão profunda, ela precisava que Deus descesse na terra para ajudar ela a ser perdoada por você. Por quê? Porque ainda tem muita coisa embaixo desse tapete. Muita sujeira embaixo desse tapete. Você não sabe de tudo que ela fez para você. Tudo baseado no ego. Tá? E aí na cabeça dela, para que esse perdão seja bem sucedido, talvez ela tivesse que tirar as coisas debaixo do tapete, tivesse que te contar tudo, né? E por isso essa cura seria tão difícil, tá? Tem coisa escondida. Era uma pessoa mentirosinha, provavelmente, né? Uma pessoa que tendia a esconder as coisas de você, né? Deslumbrada, iludida, tá? Não sei se de alguma forma se iludiu, se deslumbrou com determinadas situações. Aí hoje ela sente que ela é iludida realmente. Hoje ela entende que ela foi iludida, né? Aqui fala do se sentir iludido. Eu achei que estava abafando, né? Meu ego estava inflado. Eu estava no auge da minha confiança, sei lá por quê, né? Dinheiro no bolso, de repente uma estética melhorada, não sei o que houve aqui. E eu estava achando que eu era o máximo, né? Estava super confiante e não percebi que estava me iludindo com situações que não eram concretas. Quando as coisas se clarearam, eu percebi que não era bem aquilo. Né? Então hoje essa própria pessoa, eu tô falando, você também acha que essa pessoa é iludida e deslumbrada, né? De repente de estragar algo muito bom para viver coisas, né, superficiais, mas ela na hora que ela estava fazendo, ela achou que ela estava abafando, né? Ela achou que ela estava certa, ela estava exercendo a autoconfiança dela. Mas hoje ela mesma se acha iludida. Eu me iludi com determinadas situações, me iludi com a minha autoestima, meu poder pessoal exacerbado, né?
e acabei estragando algo de bacana ou não investindo direito em algo de bacana, né? Tem algumas coisas que ainda estão escondidas de você, você não sabe de tudo, tá? E talvez ela queira, ela sinta a necessidade de esclarecer tudo isso para você, para ela realmente obter um perdão real. Foi o que eu falei, essa pessoa, se ela vier te procurar para pedir teu perdão, ela vem para fazer dar certo, tá? Ela tem um real objetivo de ser perdoada, tá? Mas na cabeça dela, para que isso aconteça, ela vai ter que tirar toda a sujeira debaixo do tapete, tá? Você não sabe de tudo, tem coisa ainda para tirar da sombra. Que uma vez que ela seja capaz de tirar da sombra tudo que ela tem que te mostrar, de repente você a perdoa. Então, assim, fica ainda mais grave a situação e para ela ser perdoada fica mais difícil, mas ela acha que ela consegue reverter, que depende dela, né? Mais ou menos, né? Depende dela fazer essa reversão. Então, assim, com o que ela já te mostrou, você já sofreu pra caramba, tá? E ainda tem coisa escondida, quer dizer, a resolução da situação de vocês é uma resolução muito difícil, porque já lhe fez mal e vai ser pior ainda. Então, para você perdoar, vai ser complicado, tá? Então, essas coisas escondidas foram coisas feitas baseadas nessa autoconfiança exagerada que ela estava. Que ela, na época, estava se achando o máximo, agora ela está se achando a trouxa que foi iludida. Tá? É isso. Agora ela tem um entendimento, né? De que ela foi deslumbrada, que ela foi iludida. Tá aqui, ó. Como ela quer clarificar as coisas. Estou falando isso o tempo inteiro. O sol contra a lua. E teve ego nessa história. Só tô me repetindo, falando a mesma coisa. Essa pessoa estava se achando o máximo, tá? Essa pessoa, ela sempre foi apaixonada por você. Ela sempre achou você tudo de bom. Mas num determinado momento da interação de vocês, ela também ficou muito confiante. Só que ela, ao invés de pegar essa confiança dela e injetar na interação de vocês de uma forma positiva, iluminando e energizando a interação de vocês, ela resolveu ter atitudes que prejudicaram a interação de vocês e te fizeram muito mal, tá? A ponto de a sensação que eu tenho é de que você perdeu o brilho que você tinha, né? Você tinha um brilho grande, uma felicidade grande, né? Você era uma pessoa que iluminava a vida dessa pessoa e esse brilho se apagou, com tristeza, com decepção, né? E hoje você pode estar num processo de cura importante, você já pode estar retomando o seu brilho. Mas não foi um processo de cura fácil, foi um processo de cura profundo, difícil, cansativo, mas, né, o apagão que essa pessoa deu na tua energia, você já pode estar recuperando. Né? Então, você já pode estar voltando a ser a pessoa brilhante, apaixonante que você era antes, enérgica ou enérgico que você era antes, aquela coisa, né, de brilhar diante dos olhos da pessoa. Então, isso já pode estar acontecendo, né? E essa pessoa pode estar observando isso ou sabendo disso e pensando, olha que bobagem que eu fiz, me iludi com outras situações, né? Me iludi e acabei perdendo a real pessoa importante, brilhante, maravilhosa que estava na minha vida. E inclusive que foi enviada por Deus, quer dizer, era uma pessoa enviada pelo destino, que ficou apagada, sofrida, deprimida, entristecida por causa das atitudes dessa pessoa. Essa pessoa, ela realmente acha que ela tem coisas que ela tem que clarificar. Gente, tem coisa escondida ainda que ela gostaria de clarificar, tá? Então, ela sente que ela tem coisas que ela tem que esclarecer, tá? Então, esclarecer do porquê das atitudes dela, esclarecer o que ela sente por você, esclarecer que hoje ela se sente iludida, né?
de ter agido de determinada forma, e tem coisa escondida que ela tem que contar ainda. Você não sabe de tudo, tá? É por isso que, como tem coisa para esclarecer, essa pessoa acha que para ela ser perdoada é uma coisa assim muito difícil, muito, tá? Mas na cabeça dela é capaz. 1, 2, 3, 4. Tá demais, né? 4 arcanos maiores. Essa situação de vocês é uma situação muito importante de aprendizado para vocês dois ou vocês duas, tá? Essa pessoa não passou na sua vida à toa, você não passou na vida dessa pessoa à toa. Essa conexão de vocês é uma conexão que vai levar vocês a aprender muita coisa. Essa pessoa já deve ter tomado uma lição pesada, porque hoje ela também está entristecida, tá? Por como as coisas se desenrolaram. Inclusive, ela se acha culpada, porque ela acha que precisa de perdão, tá? Então, ela acha que tem culpa nisso. E a carta do julgamento. Essa pessoa, ela quer retornar para sua vida. Eu acho que essa pessoa aqui tá quase que em vias de te procurar para conversar sobre vocês. Não vi nenhuma carta de embarreiramento até agora, tomara que não saia, tá? Aqui, quando você menos esperar, de forma surpreendente, essa pessoa vai reaparecer na sua vida querendo conversar com você. Esclarecer coisas, falar o que sente, tá? Contar tudo, porque você não sabe tudo. Contar tudo. E dessa forma, ela acredita que uma vez que ela limpa totalmente essa situação, deixando você saber de absolutamente tudo, essa situação pode se curar. Quando eu falei para você que ela tem a intenção de fazer diferente, ela tem a intenção, ela está confiante de que se ela limpar e esclarecer essa situação, ela consegue fazer diferente. Ela está confiante disso. A carta do julgamento, tá? Então, ela acredita que você vai olhar para ela, vai ouvir tudo que ela tem para dizer. Você pode até ficar morrendo de raiva, pode até pedir um tema que você vai processar aquilo, né? E que, de alguma forma, você pode dar uma outra chance a ela, dela mostrar que ela é capaz de fazer diferente disso aqui que ela fez antes. Tá? Aqui ela tem vontade de retornar, mas não é para fazer a mesma coisa. Ela quer fazer dar certo dessa vez. E ela acredita que meio que só depende dela, né? Depende de você dar uma entrada para que ela mostre que ela é capaz de fazer diferente. Virou a carta? Virou. Virou uma só, 9 de paus. Persistindo nisso. Aqui essa pessoa foi muito cansativa, né? Porque talvez você tenha apontado para ela várias vezes de que ela estava estragando as coisas e ela... Essa aqui veio primeiro. Ela foi muito persistente. Essa pessoa, gente, está muito intencionada a te procurar, tá? Essa pessoa vai te procurar. Aqui eu vejo uma vontade de retomar essa situação. Tá muito persistente nisso, até porque já tá bem sofrido para ela, se ela tá afastada, se ela se sente culpada, se ela sente que precisa de um perdão bem grave da sua parte, tá? Ela sabe que ela, durante muito tempo, ela insistiu em ser egóica, mas agora ela tá tentando lidar com o ego dela, tá? Com a vaidade dela, meio que calçar as sandálias da humildade, tá? Não tá sendo fácil para ela, mas ela botou isso na cabeça. Ela tá persistente com a ideia de que ela é capaz de reverter a situação de vocês. Então, esse mal-estar que ela deixou na situação de vocês e em você, no teu emocional, ela deixou um mal-estar assim terrível, né? Em você. Foram consequências emocionais graves, né? Em você. Ela acha que ela consegue reverter. Ela realmente acredita nisso, tá? Mas no que ela tem medo? Ela tem medo de você não ter esquecido a pessoa que ela se apresentou para você, tá?
Então, a gravidade, ela entende muito bem a gravidade do que aconteceu aqui. Isso é que é muito interessante. Mas isso não tira a confiança dela de querer resolver e querer fazer dar certo. Querer voltar e resolver, tá? Então, talvez por muito tempo você tenha aguentado atitudes descomprometidas dessa pessoa. Ela tem insistido nisso, né? E ela acha que isso foi muito grave para você. Então, ela chega num 2 de espadas. Ela chega num ponto que ela não sabe como conseguir o seu perdão. Porque o que ela fez por tanto tempo, ela fez com tanto afinco, né? Ela foi tão egóica, ela foi uma pessoa tão iludida, ela foi uma pessoa tão deslumbrada, que aquilo te magoou tanto que agora ela não sabe como conseguir o seu perdão. Ela quer muito, ela ainda não chegou numa decisão do que fazer, porque ela também não está bem, ela também está mal, tá? Ela está mal porque ela não consegue traçar um plano concreto, né, do que precisa ser feito, porque ela ainda é um pouquinho egóica, o orgulho dela ainda está falando um pouquinho dentro dela, mas a grande vontade dela é de procurar você. E no dia que ela tomar a decisão do que ela vai fazer, não é nesse momento, tá? Ela tá meio perdida, até porque ela não tá com o emocional dela em dia. Tá? Essa pessoa está muito confusa emocionalmente e isso está atrapalhando o pensamento dela, tá? Mas na hora que ela tomar uma decisão, ela vai te procurar para te pegar de volta, tá? E ela não vai desistir, não. Isso é hoje, isso é amanhã, não. Mas não está longe de acontecer. Essa é uma carta ruim de terminar, porque eu diria para você que isso é no futuro próximo, mas não é. Não é no futuro próximo, mas está em vias de acontecer, tá? No dia que essa pessoa retornar para sua vida, ela vem para te ganhar de volta e ela não vai aceitar não como resposta. Ela vai persistir em você até você ceder, no sentido de que ela precisa ter uma conversa honesta com você, precisa esclarecer coisas, e daí ela acredita que ela sendo totalmente honesta com você, ela passa a ser digna do seu perdão. É isso. Ela ainda não sabe como fazer isso, mas isso é um planejamento dela. Ela, nesse momento, não sei se ela está muito magoada, né? Eu sei que a cabeça dela não está funcionando direito, tá? Ela talvez esteja lutando contra a vaidade dela, tá? Então, como que eu vou fazer para conseguir o perdão que eu preciso ter? Mas no dia que eu tomar essa decisão, eu venho para valer. Venho para ressuscitar essa situação. Então, o que atrapalha ela de agir hoje é o ego dela, mas ela tá confiante que no dia que ela tiver a certeza do que ela vai fazer, ela vai agir e ela não vai aceitar não como resposta. Ela vai querer te provar que ela é capaz de fazer diferente. Tá? É como se ela acreditasse que uma vez que ela é totalmente honesta com você, fala tudo, absolutamente tudo que precisa ser contado, que precisa ser explicado, todas as desculpas que ela precisa perder, que você de alguma forma você vai valorizar essa atitude dela. E aí ela é capaz de conseguir o seu perdão. Tá? Então, realmente, ela tá ganhando fôlego, tá? Ganhando fôlego para te procurar. Mas aqui é uma intenção de procurar que não é para agora, que ela tá confusa emocionalmente. Eu não sei se você seguiu a sua vida, não sei se você tá ignorando essa pessoa totalmente. Foi o que eu falei, eu percebi você já ou com a cura avançada, ou em processo de cura. Por quê? Porque você sai dessa interação com a sua energia apagada, né? Mal, né? Desestruturado, magoado, algumas pessoas até deprimidas, mas agora essa pessoa já tá vendo você brilhar de novo.
Então você já está recuperando sua autoestima, seu poder pessoal já está começando a se elevar de novo. Por quê? Porque sai embaixo da estrela, tá? Então você já está, a olhos vistos, se curando ou curado. E o fato de você estar mostrando para essa pessoa que você já se curou dessa situação, ou está se curando dessa situação, gera nela uma dificuldade de atitude, gera um medo, inclusive, de ação. Tá? Então, quer dizer, enquanto você estava mal e sofrendo e deprimido por coisas que ela fez, talvez ela soubesse mais como agir. Agora, na cabeça dela, o fato de você estar recuperado ou recuperada atrapalha um pouco os planos dela de retorno, torna as coisas um pouco mais difíceis, mas não tira dela a confiança que ela tem de conseguir resolver o que tem que ser resolvido. A pessoa está confiante. E na hora, né, ela pode estar te observando, será que o consulente 2 ainda me quer? Né? Não tá mais sofrendo tanto por mim, já sofreu mais, né? Será que se eu procurar vou tomar com a porta na cara, né? Então, isso gera nela uma inércia momentânea, tá? Mas essa carta aqui é muito importante. Não tira dela o desejo de retornar, tá? Então, assim, é uma questão de tempo, pouco tempo. E quando ela retornar, ela não vai desistir de você com facilidade. Por quê? Porque ela retorna para um consulente 2 curado ou com processo de cura avançado. Então, o seu brilho retornou ao que era antes. Você é apaixonante, você é lindo ou linda, você brilha, você ilumina a vida das pessoas. Então, ela te procura com a energia anterior, tá? Então, isso é uma coisa que, de repente, vai trazer a ela uma vontade ainda maior de fazer isso dar certo. Eu só acho o seguinte, posso estar errada, que uma vez que você se cura disso aqui e volta a ser a pessoa que você era antes, eu acho que você não quer mais essa pessoa, tá? Se você voltar a ser a pessoa que você era antes, dessa pessoa te magoar, eu acho que você não aceita o retorno dessa pessoa. E ela meio que sabe disso e isso retarda um pouco as coisas, tá? Isso gera nela um medo de não conseguir curar a situação. Por isso que fica nesse impasse. Consulente 2, né? Mas isso aqui é uma questão de tempo para ela ganhar coragem, que ela tem bastante, né? Ela ganhar coragem e fazer essa procura. Agora, se você vai aceitá-la de volta ou não, aí é uma questão sua, né? Não é... Aqui, sai a carta da procura, o Cavaleiro de Copas. Aí embaixo está escrito empatia. Aqui a carta do perdão. Essa pessoa sente que ela vai precisar muito da sua empatia nesse momento que ela retornar querendo te esclarecer tudo. Ela vai precisar que você, em algum momento, durante essa conversa, ou esse momento de retorno, ela acha que você vai ter que ser capaz de se colocar no lugar dela, entender o que ela está falando, que se você conseguir fazer isso, você vai ser capaz de perdoá-la. Mas sai aqui o movimento. Então, ela vai perder esse medo e vai se movimentar. Isso vai acontecer. Não acho que isso vai demorar muito, tá? Que apesar de ser uma carta que trava, eu não vejo assim, não tem carta de ouros, não tem nada lerdo aqui. Nada. Nada lerdo. É só ela ajustar o psicológico dela e o emocional dela que ela vai agir, tá? E é um Cavaleiro de Copas, ela vai te procurar assim, docemente, você vai sentir ela carinhosa, você vai sentir, né, uma doçura por parte dessa pessoa e ela vai se aproximar de você querendo esclarecer coisas, mas que ela sabe que para curar essa situação vai precisar de você ter essa abertura com relação ao que ela está te dizendo. Ela acredita que se ela for totalmente honesta com você, você vai ter empatia com ela. E você vai valorizar o fato dela estar sendo honesta e aí
essa situação tem possibilidade de ser curada, porque ela vai fazer de tudo para isso. Ela vai fazer de tudo para mostrar para você, tá? Persistentemente, de que ela mereceu esse perdão, né? De que ela quer fazer diferente, tá? Ela vai fazer esse movimento. Eu só não sei se você ainda tem confiança, eu não sei se você ainda quer, se você ainda vê as coisas da mesma forma, né? Para algumas pessoas aqui, você ficou com medo de botar essa pessoa na sua vida de novo, porque ela não levava as coisas a sério. Você ficou com medo de botar essa pessoa na sua vida de novo e sofrer tudo de novo que você já sofreu. Então aqui, tá? Ela sabe que ela tem que ter uma ação clara e concreta para resolver essa situação, mas na verdade, a resolução dessa situação depende muito do que você ainda quer com essa pessoa e do que você está disponível de ouvir, o que ela tem para falar e se você vai ter capacidade de se colocar no lugar dela, entender o que ela passou, entender o que ela está falando e daí você realmente perdoá-la. Depende das duas pessoas. Isso aqui está em vias de acontecer, tá? Prepara o teu psicológico, prepara o teu emocional, porque isso está em vias de acontecer. Ah, essa pessoa parece que está morta, ela vai ressuscitar na sua frente, de um dia para o outro, vai te procurar, vai aparecer no teu trabalho, vai na tua casa, quando você menos esperar, ela vai ressurgir, tá? Da tumba, das cinzas, seja lá de onde que ela vai vir. Você vai ficar surpreso, surpresa, e vai ser pego numa posição em que tem coisas aqui que precisam ser faladas e decididas. Tá certo? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.